Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui mais uma vez Francisco Barbosa nessa noite de segunda-feira e mais uma noite de estudo bíblico, mais uma porção da palavra do Senhor, onde nós estaremos meditando nessa sexta personagem, tá? Sexta personagem dessa campanha, essa campanha de estudos bíblicos com o tema Mulheres da Bíblia. Mulheres da Bíblia tem sido uma bênção para nós. Nós estamos muito felizes em trabalhar este tema, trabalhar esta série de mensagens, essa série de meditações. Tem sido muito edificante para nós estudar essas mulheres. Essas mulheres são incríveis, mudaram o panorama bíblico da sua vida, da sua história, suas cidades, dos seus locais onde elas viviam. E estudar essas mulheres tem sido muito edificante para nós. E eu tenho certeza que para vocês também tem sido uma bênção. Nessa noite, nós vamos estudar uma personagem. E essa mulher, ela teve o seu pecado revelado às claras por Jesus. Ela se sentia retraída pela sociedade, mas Jesus cuidou da sua alma. Jesus tratou com ela pessoalmente. Foi uma conversa tete a tete com Jesus, cara a cara. Jesus decidiu naquele dia tratar diretamente com essa mulher. E Jesus entregou para essa mulher um dos maiores segredos, uma chave incrível da palavra de Deus quando se diz respeito à adoração. Essa mulher, você já vai ficar sabendo de quem se trata essa personagem de hoje. Por enquanto, eu gostaria só de agradecer a todos vocês que já estão chegando, agradecer a todos que têm participado dessa campanha, dessa sequência de lives, dessa sequência de vídeos que já estão no YouTube, tá? Compartilha essa live, não se esquece de dar o seu like aí, compartilha. Enquanto você compartilha, quando eu terminar a live, você vai lá no YouTube, no canal Fran Barbosa. Se inscreve no nosso canal e toda a sua ajuda nesse momento vai ser ótimo para nós que estamos fazendo esse trabalho para a glória de Deus. Vai lá, curte os vídeos, se inscreve no nosso canal e você vai receber todas as novidades que surgem no nosso canal quando nós postarmos uma mensagem para a glória de Deus, tá bom? Pelo menos uma ou duas mensagens durante a semana nós estamos postando e é bênção para a glória de Deus, ok? Contanto, hoje nós temos um estudo muito legal, muito interessante sobre uma personagem que eu já disse no início, tá? No início do vídeo eu falei que essa personagem se encontrou pessoalmente com Jesus. E o diálogo dela com Jesus é incrível. Jesus mostrou para aquela mulher e ela mostrou para Jesus um senso missionário muito maravilhoso. E nós vamos meditar nessa noite. Pega a sua Bíblia aí, abra ela no livro de João, no Evangelho que escreveu João, o capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 29, tá? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 29. E se prepare, porque chegou a hora de meditarmos na palavra de Deus. Amém? Amém? João, capítulo 4, versículo 29. Eu vou estar usando a versão que eu tenho utilizado muito nessa campanha, que é a nova versão transformadora, tá? Mas se você tem uma versão qualquer, nos acompanhe, que diz assim: Venham ver este homem que me disse
tudo o que eu fiz na vida. Será ele o Cristo? Essa é a exclamação dessa mulher. Ela vai sair e vai falar. E eu vou repetir o que ela falou. Venham ver este homem, ela está se referindo a Jesus, que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Ele não é o Cristo? Essa é a meditação. Nesta noite nós vamos falar da mulher samaritana. Amém? Pois bem, nós vivemos em uma época em que a igreja ela precisa cada dia mais tratar de questões emocionais. Nós vivemos numa sociedade onde nós estamos cada vez mais despontando como inteligentes, como espertos, como pessoas que resolvem problemas imediatamente, uma geração muito imediatista, uma geração que soluciona muitas coisas ao mesmo tempo, tecnológica, e isso tem causado em nós, nessa sociedade, problemas emocionais muito fortes. A ponto de pastores se preocuparem hoje muito mais com questões emocionais do que com questões espirituais. Existe uma pesquisa que diz que 71% dos problemas de uma igreja são de ordem emocional, não de ordem espiritual. Os outros 29% são de ordem espiritual. Libertação, trabalhos de libertação, problemas com teologia, dificuldades espirituais, infestação de demônios, curas e outras. 21%, 29%. Mas 71% são problemas de ordem emocional. Problemas como esta mulher estava vivendo. Esta mulher, ela é chamada na Bíblia de mulher samaritana. Por que ela é chamada de samaritana? Simplesmente porque ela morava em um lugar chamado Samaria. Samaria é uma região de Israel onde habitavam um povo mestiço. Eu vou precisar falar de geografia bíblica, porque Samaria está na divisão superior do mapa de Israel no Velho Testamento. Eu não sei se você sabe, mas na época em que Salomão governava, Salomão cometeu vários erros, e depois de Salomão o reino foi dividido em dois: reino de Judá no sul e reino de Israel no norte. Em Judá ficaram duas tribos, primeiro Judá e Benjamim. Na parte superior, 10 tribos. E essas 10 tribos compõem o reino do norte. As outras duas tribos compõem o reino do sul. Portanto, Israel estava dividida entre reino do norte e reino do sul. Os anos se passaram. O pecado da nação de Israel foi se tornando cada vez pior, cada vez mais difícil. A nação se tornou cada vez mais impenetrável às misericórdias e às palavras de Deus. E por causa dessa rejeição de Deus, Deus entregou a nação de Israel, a parte do norte, aos assírios, que eram uma nação inimiga de Israel. Os assírios tomaram o reino do norte, cativo, destruíram o reino do norte, a sua capital, e deportaram o povo do norte para a Assíria. Tá? No momento em que o reino do sul, depois de alguns anos, algumas décadas, também foi levado para a Babilônia, e o reino da Assíria povoou a parte superior do mapa de Israel, o reino do norte, com uma população mestiça. Então, eu quero que você entenda que enquanto a nação estava dividida, a parte superior, com a sua capital Samaria, foi mesclada de uma população judia com uma população assíria. Tudo que não prestava na Assíria, eles enviaram para a nação de Israel, e o reino do norte passou a ser o local onde essas pessoas povoaram. Eu vou agilizar. Quando Israel retorna do cativeiro,
Você vai ver em Neemias que Neemias teve problemas com esse povo mestiço, esse povo de difícil tratar. Não cultuavam a Deus de forma honesta, pacífica, de acordo com a palavra de Deus. Os samaritanos só consideravam reais e literais e livros canônicos inspirados por Deus os livros do Pentateuco. O restante da Bíblia judaica eles não consideravam. Portanto, essa discussão, essa treta, esse problema religioso entre o Reino do Sul, que é chamado Judá, e o Reino do Norte, chamado Israel, começou a se desenvolver 1000 anos antes de Jesus. O tempo passa. 1000 anos depois, Jesus vem à Terra e encontra o seguinte cenário. Antes de Jesus vir, além da deturpação da Bíblia judaica, os samaritanos fizeram uma coisa que também era proibida por Deus. Os samaritanos levantaram um templo em Samaria. O templo que Deus escolheu, o templo de Salomão, o templo de Judá, na parte de baixo, estava consagrado a Deus e Deus deu uma ordem no Deuteronômio. Vocês não podem construir nada igual a esse templo em lugar algum da terra. Não podem construir em lugar algum. Não podem construir na Babilônia. Não podem construir no Braz. Não podem construir em lugar algum. Não pode construir um templo como esse em lugar algum. Mas os samaritanos colocaram de lado a ordenança divina e construíram um templo idêntico. Isso gerou uma rixa tão grande entre os dois povos, co-irmãos, que agora, 1000 anos depois, o problema religioso se tornou insustentável. A ponto de, quando Jesus vem à Terra, um judeu do Reino do Sul, que quisesse ir até a parte norte de Israel, teria que passar por Samaria, a capital, que é a antiga capital do Reino do Sul, do Norte. Só que para fazer isso, para que eles não pudessem passar por essa cidade, que eles rejeitavam por causa dessa dificuldade política e religiosa, eles pegavam um trajeto totalmente muito maior, muito mais difícil de se fazer para chegar à parte norte do mapa, sem passar por Samaria. Eu estou falando de 3 dias de viagem. Eu estou fazendo uma introdução condensada aqui para você entender que quando Jesus, a Bíblia vai dizer em João 4, que Jesus está indo para o norte de Israel. E João vai dizer que Jesus precisaria passar por Samaria. João está dizendo que Jesus queria passar por aquela cidade. Jesus não queria fazer o trajeto alternativo, mais longo, mas Jesus queria atravessar Samaria porque ele tinha um encontro com alguém. E ele sabia quem ele ia encontrar. Quando ele chega em Samaria, a diferença de cultura é tão grande. Jesus é um homem. Na cultura judaica, homens não falam com mulheres em público, principalmente sozinhos. E um judeu falando com uma samaritana era algo praticamente impossível de se ver. Jesus vai subir a Samaria e ele vai pegar os discípulos e vai dar uma ordem aos discípulos e dizer: vão para a cidade vizinha e comprem pão, comprem comida. Era 12 horas da tarde, do dia, vamos dizer assim, meio-dia. Era a 6ª hora do dia, João vai dizer, portanto, meio-dia. Neste momento, Jesus pede para os discípulos saírem, e eu imagino que Jesus não queria que os discípulos entendessem, ouvissem aquela cena. Mas Jesus pede para eles saírem muito mais porque eles não estavam preparados culturalmente, religiosamente, e eles eram discípulos que ainda tinham que ser trabalhados. Mas a missão de Jesus era tratar com aquela mulher, como Jesus está fazendo nessa campanha. Jesus está deixando de lado outras coisas. E Jesus está tratando contigo nessas 7 lives, nesses 7 vídeos, nessas 7 mensagens. Jesus preparou o caminho, Jesus preparou esse instrumento, Jesus preparou essas mensagens para falar com você
e dizer para você o quanto você é importante para Ele e o quanto você é importante para a sua obra. Desculpa. Jesus vai tomar a intenção, Jesus tem a intenção de se encontrar com ela. E Jesus vai tomar a atitude de dizer: vocês saem. Porque aqueles que não estão preparados precisam dar licença para que Jesus possa fazer a obra dele. Se você não está preparado para a obra que Deus tem para fazer, você vai acabar fazendo os serviços que Deus quer mais alternativos. Pega comida, sai para adquirir água, sai para fazer outras coisas, porque a obra que Jesus tem para fazer é maior, é mais grave, é mais urgente. E aquela mulher vem ao meio-dia pegar água. Isso é uma atitude clara de que aquela mulher não queria ser incomodada por ninguém. Aquela mulher não queria encontrar ninguém no caminho. Aquela mulher não queria esbarrar com nenhuma outra mulher naquele caminho, naquele poço. Jesus está sentado no poço, e o poço é especial, não é qualquer poço. É o poço que Jacó comprou no deserto e deu ao seu filho José. O que me leva a pensar que o que faz um pai? Comprar um poço e presentear o seu filho no deserto. Jacó poderia dar qualquer outro poço em qualquer outro lugar para José. Mas Jacó põe um poço do deserto e diz a José: este poço é teu. E aqui tem uma mensagem para você. O poço de Jacó no deserto é uma mensagem para José. Por que que no deserto existe um poço? Para que José aprenda a valorizar as coisas difíceis. Uma coisa difícil no deserto é água. E quando José encontrasse algo muito difícil no deserto, aquilo teria muito valor para José. E é por isso que José é citado no texto por João. João vai dizer: aquele poço era o poço que Jacó deu ao seu filho José. E a mulher vai dizer a Jesus, quando Jesus interpela ela, quando Jesus encontra com ela e o diálogo começa. Aqui eu começo, aleluia, a tratar desse diálogo. A mulher vem fugindo dos encontros naturais com as outras mulheres. Porque o horário mais ideal para se pegar água em Israel, nos poços daquela região, seria entre as 6 da manhã e as 9 da manhã, onde a água teria uma temperatura muito mais agradável. Só que tem um detalhe: das 6 às 9 da manhã, as donzelas de Israel vão pegar água. As moças de Israel vão pegar água. É o lugar mais privilegiado, é o horário mais privilegiado, e as moças vão usar desse horário. Era uma espécie de honraria popular para as mulheres. Das 9 às 11, eu diria aí 2 horas, as casadas, as mulheres mais velhas e honradas, iriam pegar água também. Então, entre as 6 da manhã e as 11 da manhã, era o horário em que as mulheres saíam das suas casas e iriam pegar água. Isso aqui é interessante, porque como que essa mulher sai da sua casa ao meio-dia para pegar água? Com certeza essa mulher não queria ser encontrada por ninguém. E lá na frente nós vamos entender o porquê. Quando ela vem com seu bojo, com sua vasilha, e catar água naquele horário, que com certeza não era a água mais maravilhosa, mais salutar, não era a água mais fria, era a água mais quente, era uma água menos desejável, mas essa mulher estava lá, fazendo o trabalho dela, ao meio-dia, não queria encontro com ninguém, mas imagina ela não imaginava que ela não queria encontrar as mulheres, ela não queria encontrar com ninguém, mas quem estava esperando ela no poço onde ela iria trabalhar era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquela mulher não queria encontrar ninguém, aquela mulher não queria conversa com ninguém, mas um homem apareceu e sentou à beira do poço. Ela vem calmamente, pega a sua água, joga, e quando ela joga no poço, a Bíblia diz que o poço é fundo.
E ela vai dizer isso a Jesus, logo, logo. Jesus vai dizer: dá-me um pouco de água. Jesus está quebrando ali uma barreira, um paradigma, vamos dizer assim, cultural. Homens não devem falar com mulheres de qualquer forma em Israel, em qualquer horário. Jesus está quebrando um paradigma religioso. Judeus, santos, puros, não falam com samaritanos perdidos e mestiços. Jesus está quebrando também um conceito, um paradigma moral. O diálogo que Jesus vai ter com aquela mulher é um diálogo extremamente pessoal. Porque Deus é assim. Para te encontrar, ele quebrou o paradigma religioso. Você não era para ser salvo. Você não deveria estar onde você está. Você não deveria ser santa, estar na igreja. Você não deveria ser escolhida. Mas Deus decidiu quebrar o paradigma religioso. Escolheu você, foi até você, te encontrou, como diz a palavra de Deus, e te salvou. O paradigma, aleluia, humano natural de um homem falar com uma mulher, ela vai dizer: como pode tu, judeu, falar comigo que sou samaritana? Lembra do problema entre judeus e samaritanos? Entre o reino do norte e o reino do sul? Está explícito aqui que aquela mulher conhece. A cultura judaica diz que os judeus chamavam os samaritanos de cachorros. Exatamente. Era um pejorativo horrível para aquela cultura. Os judeus usavam de escárnio contra os samaritanos. Eles não podem ser nação escolhida. Eles têm um templo falso, eles têm um sacerdote que não é escolhido da tribo de Arão, eles têm uma adoração falsa. Mas Jesus vai quebrar todo esse protocolo, todo esse paradigma. Jesus vai atravessar a nação em um local onde ele não deveria passar, porque Jesus quer encontrar-se com aquela mulher. E Jesus está fazendo todo este trabalho, todo este trabalho de série, de planejamento, de estrutura que nós estamos realizando, nada mais é do que o trabalho do Espírito Santo em promover tudo isso para ter um encontro contigo, para ter um encontro com você, para salvar a sua vida, resgatar a sua família, mudar a sua história. É por isso que nós fazemos esse trabalho, é por isso que nós estamos aqui, porque você precisa ouvir esta palavra. E quando você ouvir esta palavra, acredite, Deus está me usando para te dizer: não importa o que os outros disseram ao seu respeito, o que importa é o que eu digo ao seu respeito. O que importa não é o que a política, a religião e as pessoas estão falando. O que importa é o que eu estou realizando em favor de você. Como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Jesus quebrou essa barreira. Jesus destruiu. E Jesus começa o diálogo. E o diálogo com ela vai tratar da água que ela tem, mas Jesus quer ir mais fundo do que ela tem. Ela vai dizer: você não tem poço, você não tem objeto para pegar água, você não tem balde, você não tem vasilha, melhor dizendo, para pegar água. E o poço é fundo. Como que você pode me dar água da vida? Porque Jesus havia dito a ela que se ela bebesse daquela água, ela voltaria a ter sede. A água do poço de Jacó e de José era importante para ela, mas a água que Jesus queria dar a ela era muito mais saborosa, muito mais, aleluia, importante para a vida espiritual daquela mulher e daquela nação. Jesus tinha um propósito com ela. E Jesus vai dizer: a água que eu te der vai brotar em você como água viva. A palavra água viva ali é a mesma palavra para uma nascente que brota e vive brotando sem parar. Uma coisa é você pegar água no poço. Água empoçada é uma água parada. Mas a água viva de que Jesus está se referindo é uma água que brota do chão, que brota da raiz, do lençol freático. É uma água que não para de jorrar.
Jesus está fazendo referência a um rio transbordante que vai, aleluia, nascer na vida, no coração, na alma daquela que aceita Jesus como seu Salvador. Se você está vivendo uma vida como se fosse um poço, parada, empoçada, criando problemas para si e para os outros, Jesus tem uma palavra para você aqui nessa noite. Ele quer te dar água viva. Ele quer fazer um rio transbordar dentro de você. E isso aqui é uma referência à ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo brota em nós e vai gerar em nós uma fonte inesgotável, como uma água, um rio transbordante dentro de nós. Se você quer isso, comece a voltar-se para Deus. Senhor, busque a Ele, porque Ele vai fazer transbordar em você este rio de água viva. A mulher vai começar uma discussão com ele, e ele vai deixar claro o que ele veio fazer. Quando ele fala disso, ela vai dizer, ele vai pedir para ela chamar o marido dela. Ela não vai entender a colocação que Jesus faz, ou pelo menos faz que não entende. E é Jesus, e tentando fugir do assunto espiritual, ela vai, e Jesus pede para que ela chame o marido dela. Só que tem um detalhe aqui. Aquela mulher não tinha marido. O homem com quem ela estava lidando, o homem com quem ela estava morando, não era o marido dela. A Bíblia não diz com clareza quem era esse homem. Mas uma coisa é certa, ela vai admitir, e eu percebo o tom na frase dela quando ela vira para Jesus e diz: eu não tenho marido. Ela só fala isso, ela só declara isso. Parece que o tom dessa mulher, nessa frase, é um tom triste, é um tom de tristeza, é um tom de decepção consigo mesma. Porque ela sabe mais do que ninguém. E esse é o motivo de ela ir para aquele poço ao meio-dia, longe de todas as mulheres, longe de todas as pessoas. Ela não queria ser vista porque ela era rejeitada pela sua sociedade, pelas pessoas da sua época, que se com certeza conhecesse o perfil dela, conhecesse o testemunho dela, diriam: essa mulher não é digna de estar aqui conosco. Por isso ela vai ao poço mais tarde. Por isso ela vira para Jesus e diz: eu não tenho marido. Jesus compreende, porque Jesus sabe o que está acontecendo com você. Talvez você não esteja na situação daquela mulher, mas talvez você tenha um problema pessoal e você se envergonha desse problema. Eu sei, nós temos os nossos poços, nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas dores e cicatrizes. Mas Jesus sabe, Jesus conhece. E nessa noite Jesus está tratando contigo. Jesus está tratando essa cicatriz. Lembre dela. Coloque ela na sua mente agora. E Jesus está me usando para te dizer: aonde está o seu marido? Ele vira para ela e diz. E nessa noite eu digo: aonde está o seu problema? Aquilo que te causa vergonha, aquilo que te leva a entristecer, que tira a sua paz. O problema daquela mulher é que aquele homem que ela estava não era o marido dela. E Jesus sabia disso. Porque Jesus vai dizer assim: disseste bem. Jesus está dizendo: você é honesta, você é verdadeira. Uma coisa você falou de verdade, porque este homem não é o seu marido. Jesus vai colocar diante daquela mulher e confrontar a pior dificuldade que aquela mulher tinha. Jesus vai confrontar aquela mulher com o seu pecado e o seu erro. E aqui eu preciso abrir um parêntese para te dizer que Jesus, eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza que Jesus não quer que você se considere perfeita. Eu tenho certeza absoluta que Jesus não quer que você se considere perfeita, inerrante, infalível.
Jesus não quer que você ache que um dia você vai deixar de pecar, você vai deixar de errar. Eu tenho certeza que Jesus não veio à Terra para salvar perfeitos. Eu tenho certeza que Jesus não veio à Terra para salvar pessoas que são boas, maravilhosas e com moral exuberante e inerrantes nessa terra. Jesus vai declarar em uma das suas expressões, ele vai dizer: os sãos não precisam de remédio, porque eu vim para resgatar os que se haviam perdidos. Eu tenho certeza que Jesus sabe do seu sofrimento, mas eu tenho certeza também que Jesus quer que você admita como aquela mulher, que você dobre o seu joelho, confesse o seu pecado, o seu erro, a sua dificuldade, a sua angústia diante dele. Aquela mulher vai baixar os olhos e vai dizer: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer: disseste bem. Sabe o que é disseste bem ali? Você foi sincera, mulher. Jesus está elogiando ela por ter dito a verdade. Quando você entrar na presença de Deus, fale a verdade para Ele. Ele sabe o que você passou. Ele viu o que você fez. Ele é seu pai e Ele te conhece melhor do que ninguém. A mulher vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. Jesus vai dizer: disseste bem, porque já tivestes 5 maridos, e este não é teu. Irmãos, eu preciso tocar em um ponto que é um ponto culminante, um ponto central aqui da palavra de Deus, que tem tomado à tona uma discussão muito forte sobre divórcio e novo casamento. Uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que Deus odeia o divórcio. Deus não aprova o divórcio. Aliás, Deus só concede uma concessão. A Bíblia dá 2 respaldos para o divórcio no Novo Testamento. Jesus é muito claro quando discute com os fariseus o seguinte: os fariseus, na tentativa de pressionar Jesus, faz uma pergunta a Jesus. E Jesus vai responder com a seguinte afirmativa: o homem que se divorciar da sua esposa, a não ser por uma questão de adultério, na verdade a palavra ali é porneia, que quer dizer pecados sexuais, com exceção de porneia, adultério, prostituição, fornicação, o homem que se separar desta mulher comete adultério. E a mulher que se separou também comete adultério. Essa é a primeira causa. Se não houver um pecado sexual envolvido, não houver porneia, não houver adultério, você não deve se separar do seu marido. Pode ter certeza que eu sei exatamente do que eu estou falando. É relato bíblico, estudo bíblico, experiência pessoal e aconselhamento, porque pessoas vêm a mim com o intuito de dizer: devo separar, devo soltar, devo sair, devo deixar. E a minha resposta para elas é: você pode perdoar, você pode melhorar. Você não deve fazer isso. O divórcio não é a melhor opção. É doloroso, é terrível, é um problema sério. Não divorcie. Tente perdoar. Seja melhor. Evolui. Não cometa esse erro. Ainda que ele cometeu o erro, ainda que ele tenha pecado contra ti, ainda que ele tenha caído, ele voltar para você, se o seu marido ou a sua esposa voltar para você, ainda há chance de você perdoar. Não tranque o seu coração. Perdoe. É o conselho que eu te dou. O divórcio quebra uma aliança. O divórcio destrói família. O divórcio destrói o temperamento, a ideia que os filhos têm de família. O divórcio é um problema sério que nossa sociedade tem vivido. Eu sou uma pessoa que preciso dizer isso para você, porque Deus tem me dado experiência, Deus tem me dado, aleluia, pessoas para aconselhar, e o meu conselho para elas é: não viva essa experiência, não passe por isso. Você vai sofrer, é doloroso, mas aquela mulher já tinha passado por isso 5 vezes. E alguém pode dizer: ah, não, ela era viúva. O texto não diz que ela era viúva. O texto diz que ela já teve 5 maridos.
O que Jesus quis dizer com aquilo, eu procuro ser muito claro com as Escrituras. A Bíblia vai dizer que ela teve 5 maridos, não foram 5 amantes. Alguns vão dizer na internet, se você pesquisar, de que os 5 maridos eram 5 alianças de Israel e que este agora era o que Jesus estava representando. Nada disso. É melhor você encarar o texto de forma literal. E a mulher tinha, aparentemente e provavelmente, tinha passado por 5 divórcios. Provavelmente a reputação daquela mulher era uma reputação de muito baixa moral. Aquela mulher tinha um problema de relacionamento sério e tinha um emocional abalado. Mas Jesus vai tocar na raiz daquela mulher. E Jesus está falando com ela: você tem esse problema e eu vim cuidar de você com esse problema. Esse que está contigo não é seu marido. A mulher vai encarar aquilo como susto e ela vai tentar fugir do assunto principal, que Jesus veio cuidar da alma dela. Quando Jesus toca no assunto doloroso com você, não é porque ele quer te machucar, ele quer te curar. Às vezes a gente precisa passar por situações muito difíceis na vida. A gente tem que passar por situações muito dolorosas na vida para aprender a valorizar relacionamentos com Deus e com o próximo. Eu passei por uma situação muito dolorosa na minha relação, na minha vida, na minha história. E dali em diante eu aprendi a valorizar os relacionamentos. Cristianismo é relacionamento com Deus e com o próximo. Ame ao seu Deus com toda a sua força, com todo o seu intuito e coração. E ame ao próximo como a ti mesmo. Relacionamento é tudo. Portanto, lute pelos seus relacionamentos. Hoje nós estamos vivendo um dia de bênção, de paz, de glória. Eu espero que a sua família esteja bem. Deus te abençoe, te guarde. Lute pelo que é seu. No momento em que a mulher ouve a expressão de Jesus, ela muda de assunto e vai para teologia. E ela vai debater teologia com o dono da teologia. Ela vai dizer que o Senhor, pelo visto, é profeta. Porque o Senhor está falando algo que eu já vivi. E está falando verdade. Mas vocês estão dizendo, ela imagina que ele era judeu, vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. E nós dizemos que devemos adorar aqui. Jesus vai dar uma pausa com ela e vai liberar uma palavra que é uma das maiores âncoras da fé cristã. Jesus vai dizer: porque haverá um dia em que nem adorarás aqui e nem adorarás em Jerusalém. Porque haverá um dia em que Deus levantará verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são a estes a quem o Pai procura. Existe um vídeo no nosso canal chamado Verdadeiros Adoradores. Dá uma passada lá e depois você vai ver. A adoração de Jesus e a adoração de Eva. É incrível como Satanás tenta lutar contra a adoração. E depois dessa afirmação, Jesus vai tratar com aquela mulher novamente no seu assunto. Quando ela tenta detalhar e debater teologia com Jesus, Jesus dá essa declaração poderosa e pede para ela ir chamar o marido dela, este homem. Ela vai dizer, o testemunho dela para aquelas pessoas onde ela morava era que ele disse tudo o que eu tinha feito. Aquela mulher vai declarar para os samaritanos da região dela que Jesus, além de ser um homem diferente, era um profeta de Deus. Porque num determinado momento, e aqui eu já caminho para o fim, num determinado momento da conversa, Jesus vai dizer: mulher, vocês aguardam o Messias, e este que fala contigo, eu sou o Messias escolhido. Não há na Bíblia, nas Escrituras, nenhuma outra declaração mais explícita de Jesus sobre o seu messianato do que essa frase. Jesus declara para aquela mulher: eu sou o Messias. Aquela mulher está eufórica porque ela encontra ali a água viva, o Messias esperado. E ela corre para a sua nação. E quando ela chega no seu povoado em Samaria, Jesus aguarda no poço.
Ela chega em Samaria e ela começa a evangelizar. Aquela mulher já tinha água viva, perdão dos seus pecados, tratamento para sua alma. E agora ela vai chegar na sua população restaurada, transformada, edificada. Ela teve um encontro com o Messias. Ela teve um encontro com Jesus. E a pregação dela é simples. Ela vai dizer: encontrei um homem que me disse tudo sobre a minha vida. Eu vou encerrar dizendo que Jesus sabe tudo sobre a sua vida. Não se iluda. Não se assuste. Essa graça, esse amor é maior. Esse amor é superior a tudo que aconteceu na sua vida. Se esse vídeo chegou até você, se essa live encontrou o seu coração, acredite, Jesus conhece você. Jesus conhece você muito mais do que eu. Jesus conhece você muito mais do que o seu pai e a sua mãe. Jesus conhece você muito mais do que você se conhece. Jesus conhece o que você fez. Jesus conhece o que você sabe. E Jesus conhece o seu futuro. Satanás vai sempre tentar colocar ao seu rosto tudo aquilo que você fez no passado. Tudo aquilo que você fez de errado. Satanás vai tentar jogar ao seu rosto, porque Satanás é especialista em lembrar o nosso passado. Você tem consciência plena de quem você é hoje. E esse é o seu presente. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. O único que conhece o seu futuro é Jesus. O único que conhece o plano divino para a sua história, para aquilo que você será, é Jesus. Portanto, nessa noite, fique com esta palavra. Deus sabe o que aconteceu. E Deus entende o que aconteceu. E nessa noite, se esse vídeo te alcançou, é porque Deus quer tratar contigo. E quer dizer, eu sei o que aconteceu, mas eu também sei do projeto que eu tenho para a sua vida. Eu também sei o projeto que eu tenho para a sua história, para a sua família, para o seu ministério. Eu quero ganhar almas na sua comunidade. Eu quero te levantar para pregar a minha palavra, para profetizar a vitória, para dar bênçãos para outras pessoas. Eu sei. Eu sei o que aconteceu. Eu vi o que aconteceu. E eu estava lá. Deus estava lá. Tudo o que aconteceu, aconteceu com um propósito. E Deus sabe qual é esse propósito. Jesus está finalizando com aquela mulher e liberando ela. E ela está indo em paz. E ela está indo pregar. E a pregação dela é simples, mas é maravilhosa. Eu encontrei ele. Eu encontrei aquele que sabe tudo sobre a minha vida. Fique com esta palavra nessa noite. Você se encontrou com alguém que sabe tudo sobre a sua vida. E mesmo sabendo de tudo, ele ainda te ama e ele ainda te salva. Esse amor é incomparável. Esse amor é indescritível. Ele amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. E nessa série, Jesus restaura mais uma mulher para te provar que você também pode ser restaurada. E beber da água da vida, que vai transbordar em você e criar um manancial de bênçãos dentro de você. Deus te abençoe. Nesta noite eu quero te agradecer pela sua presença. Se você chegou até o fim desse vídeo, é sinal de que Deus tem falado com você. E eu te peço as suas orações, porque eu e a minha esposa precisamos, o nosso ministério precisa, nossos projetos evangelísticos precisam. Compartilhe essa live.
curta os nossos meios de comunicação, o canal do YouTube, vai lá. Assine o nosso canal, seja um assinante do nosso canal, participe desse projeto, seja a bênção de Deus para as nossas vidas e para a vida de muitos que precisam ouvir essa mensagem. Segunda-feira que vem, nós estaremos aqui e será o último vídeo dessa campanha Mulheres da Bíblia. Será um bônus, hein? Eu vou te dar um bônus. Em vez de falar de uma mulher, eu vou falar de duas mulheres ao mesmo tempo. Tá bom? Segunda-feira nós vamos finalizar esta campanha com chave de ouro. Nós teremos sorteio, nós teremos presente e nós teremos duas mulheres incríveis sendo analisadas aqui para a glória de Deus. No mais, meus sinceros agradecimentos e os votos de que você tenha uma ótima semana e que Deus esteja contigo.